do Espírito. Prezados ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina, sejam muito bem-vindos nesta manhã de 29 de maio de 2021 ao programa Na Era do Espírito, uma produção do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. A doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios, sendo um deles a comunicabilidade dos espíritos. Então vamos falar um pouco sobre esse tema, mas antes queremos deixar registrado que o Espiritismo é uma ciência filosófica, sendo ciência de observação, raciocínio, reflexão e lógica, e filosofia, tendo como base os ensinos filosóficos contidos no Evangelho de Jesus Cristo, lá na sua origem, quando ainda não estava impregnado com as distorções inseridas pelos homens, a fim de manterem poder e vantagens materiais, poder sobre as pessoas. Do livro A Gênese, capítulo 18, São Chegados os Tempos, no seu item 9, há uma citação do espírito Dr. Berry, e ele nos fala a respeito da intensa interação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os espíritos desencarnados com aqueles que estão encarnados. Essa interação é muito grande e Kardec deixou muito bem escrito na codificação da doutrina espírita. Dr. Berry disse que há uma agitação aqui na Terra e no mundo espiritual quando há acontecimentos, por exemplo, uma revolução social na Terra abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, né? Como entre vós. Há uma efervescência, porque todos os espíritos eles encarnados comungam de ideais, de ideias, e há essa influenciação. Portanto, a importância da gente manter um pensamento sempre, o maior tempo possível, elevado nas boas coisas. Por quê? Nós temos no mundo espiritual, como aqui na Terra, espíritos bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, virtuosos ou viciados, e nós vamos se ligar àqueles que se identificam com o nosso proceder, com a nossa forma de pensar. Por isso, todos no mundo possuem mediunidade, todos os encarnados. Isso é uma condição biológica, sendo de grau diferente de um para outro. Mas a mediunidade existe porque nós recebemos as boas e más intuições. As boas vêm daqueles que nos querem o bem, principalmente o nosso espírito guia, o nosso espírito guardião, que nem sempre damos muita atenção a ele. Mas amanhã é dia 30 de maio de 2021. Exatamente há 590 anos, no dia 30 de maio de 1431, uma figura importantíssima na nossa história, Joana d'Arc, a heroína da França, foi queimada viva por causa da sua mediunidade. Ela via e falava com os espíritos. Era tão forte o fenômeno nela que ela, ainda muito jovem, com 18 anos, começou a ver o arcanjo Gabriel
e suas mensageiras espirituais, Catarina e Margarida, a falarem com ela. Transcorria a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, entre a Inglaterra e a França. Joana d'Arc era francesa. A Inglaterra queria se apoderar do trono francês e também ter o comando do território francês. Ela, orientada pelos espíritos, apesar de analfabeta e viver na lavoura ajudando os pais, conseguiu chegar até o rei da França e dar orientações a respeito do que deveria ser feito para pôr fim a essa guerra e ficando a França um país autônomo e separado totalmente da Inglaterra. E ela pegou a espada e foi à luta, sempre vendo os espíritos que a orientavam e que falavam com ela. E a sua participação foi decisiva no encerramento deste conflito, ficando a França então independente da Inglaterra. Para muitos, naquela época, Joana d'Arc, porque as suas histórias foram se espalhando, na realidade era uma bruxa que tinha pacto com o diabo. E a Inquisição da Igreja não deixou passar batido e prendeu Joana d'Arc por 6 meses, fazendo interrogatórios cruéis, para que ela desfalasse tudo aquilo que havia dito, de que ela se comunicava com os espíritos. Mas ela se manteve firme, dizendo, não, eu vejo e converso com os espíritos. Então ela foi condenada a queimar numa fogueira em praça pública, e assim aconteceu no dia 30 de maio de 1431. Joana d'Arc, no momento em que começava esse suplício final, ela eleva sua cabeça para cima, sua fronte, e diz assim, bem alto, sim, minhas vozes eram de Deus. Minhas vozes não me enganaram. Então era a prova inequívoca da mediunidade de Joana d'Arc, que a guiou aqui na sua trajetória terrena. No livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, Joana d'Arc, a heroína francesa queimada nas fogueiras inquisitoriais do século XV, foi a última reencarnação de Judas Iscariotes na Terra, sendo já no início desse suplício recebida e amparada pelas mãos amorosas do Mestre Jesus, que a recebia de volta no mundo espiritual. Meus irmãos, Jesus diz assim no Sermão da Montanha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E são terríveis essas trevas, advertia Jesus. Portanto, nós devemos muito diariamente vigiar nossos pensamentos, mantendo-os sempre elevados, ligados aos bons propósitos, para que a gente possa, então, ter essa interação maior com as mentes, não só aqui da Terra, do mundo físico, mas também com os companheiros do mundo espiritual. E assim nós vamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos um excelente final de semana, em Deus e em Jesus. Na Era do Espírito.